Olá, gente. Meu nome é Bárbara e hoje, juntamente com a Júlia, a Sara e a Marília, nós que somos integrantes do projeto de extensão É Preciso Falar de Política, vamos apresentar o seminário do tema Segurança Cidadã. Bom, antes de dar prosseguimento propriamente à apresentação, o grupo achou interessante deixar mais ou menos claro como que vai ser o nosso trabalho, até porque segurança cidadã é um tema extremamente recente e pouco conhecido entre as pessoas. Basicamente, nessa parte inicial, eu vou apresentar o conceito de segurança cidadã, equiparado às demais noções de segurança já conhecidas. Posteriormente, a Sara vai trazer esse assunto para o contexto brasileiro, levando em consideração especialmente a nossa Constituição Federal de 1988. Mais à frente, a Júlia falará sobre os principais problemas que a gente pode enumerar quando se trata do tema da segurança cidadã. E no final, para fechar a apresentação, a Marília ela vai trazer as propostas de soluções diante dos desafios apresentados. Nesse primeiro momento do trabalho, então, é fundamental que a gente esclareça do que se trata a segurança cidadã. Mas antes de ir diretamente para o conceito, achamos interessante fazer um mapeamento histórico das diversas outras noções de segurança que já surgiram e que ainda assim dialogam com a segurança cidadã atualmente. A primeira noção que a gente vê é a noção de segurança individual, que remete lá ao século XVIII, um período que está entre o iluminismo e as revoluções burguesas. Nessa época, a noção de segurança ela estava voltada à proteção individual do ser humano, em relação às possíveis violações sobre a sua propriedade, a sua liberdade, a sua prosperidade. E toda essa noção de segurança individual, ela foi montada de acordo com o contexto de intensas mudanças políticas, econômicas e sociais que tanto o iluminismo quanto as revoluções burguesas proporcionaram naquele ambiente. A gente sabe, principalmente porque é a frase central que define esse período, que o homem passou a ser o centro do universo naquela época. Logo, todos os esforços sociais era com que essa ideia, essa perspectiva que foi trazida com o iluminismo, ela tivesse aplicação prática. Os exemplos que a gente pode ver diante desse acontecimento histórico é, por exemplo, a promulgação de documentos jurídicos que garantissem direitos aos indivíduos, como foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, documento jurídico após a independência das 13 colônias, ou o Código Napoleônico criado por Napoleão Bonaparte, com a instituição de um Estado dentro do país francês. Bom, posteriormente a essa noção de segurança individual, a gente entra com a segurança militar, que remonta lá ao século XIX e XX. É um contexto de efeitos da expansão do mercantilismo, ou seja, daquele engrandecimento das potências do comércio marítimo, e também entre o imperialismo, que é o novo movimento de colonização das potências que tinham se engrandecido durante todos esses séculos, no caso a Inglaterra, Portugal e a França. Bom, mas essa segurança militar, em sentido literal, diz respeito mesmo ao fortalecimento do caráter militar de um país? Sim, gente, porque segurança nessa época remonta um sentido de estabelecer a soberania do Estado diante do âmbito internacional. Logo, desenvolvimento do aspecto econômico, do aspecto político e militar, era extremamente necessário para que um Estado, naquela época que era grande, uma potência, considerado uma potência no caso, ele conseguisse se defender de invasões de outros estados soberanos que tivessem o mesmo status que ele e até mesmo invadir demais países que ele quisesse conquistar com o discurso civilizatório, como dizia, né? Então, basicamente, segurança militar é isso. Um ponto que eu coloquei no slide é o seguinte: segurança individual remonta à ideia de proteção do indivíduo. Segurança militar remonta à ideia de proteção do Estado. Apesar de segurança militar se preocupar com o Estado, ou seja, algo público, não diz respeito a uma segurança pública porque não cuida do coletivo, ou seja, não cuida daquilo que o Estado deveria visar, que é a sua nação, a sua população, certo? É só um ponto que eu coloco porque quando a gente for falar de segurança humana e, consequentemente, segurança pública, a gente realmente vai entender que segurança nesses períodos, elas adquirem um aspecto público, ou seja, preservação do que é coletivo. Passando a segurança militar, a gente vai adentrar no período de segurança humana, que é um período que remonta ao século XXI, e especialmente o contexto das duas grandes guerras mundiais, dos períodos ditatoriais em países primordialmente da América Latina e a Guerra Fria.
Segurança humana nesse sentido era porque a finalidade de proteção ela visava algo que vai muito além só do aspecto do Estado e do indivíduo particularizado. Era uma tentativa de você ampliar não só o sujeito que estaria submetido àquela proteção, mas também ampliar as pautas que estariam envolvidas. Tanto que a gente fala que nesse período da segurança humana, a gente vai tratar sobre a proteção do homem em relação ao meio ambiente que ele vive, em relação à educação que ele recebe, em relação à alimentação que ele tem disponível, em relação à saúde, à higiene, ou seja, há uma amplificação daquela abordagem de segurança. Segurança humana no sentido de todas as variáveis que entram em conflito com o cotidiano do indivíduo, certo? Não é à toa que logo nesse período em que há uma incidência maior da noção de segurança humana, a gente vê a criação, por exemplo, da Organização das Nações Unidas, ou seja, é um ente de âmbito internacional que tenta expandir essa pauta a ponto de conseguir com que vários países ou mais países se submetam a essas reflexões. Não só com a criação da ONU, mas também com os pactos internacionais que, com respeito aos direitos humanos, é um dos principais exemplos que a gente pode ver com essa necessidade de ampliar a abordagem da segurança humana, certo? Tá bom, Bárbara, você explicou até segurança humana, mas onde segurança cidadã ela se encaixa aí? Gente, segurança cidadã, ela deriva do contexto de segurança humana e ela está de mãos dadas com a noção de segurança pública. Só que existem dois pontos que fazem com que o recorte temático da segurança cidadã seja único. O primeiro é de que a segurança cidadã ela se preocupa com o combate à violência e o crime, e o segundo é que a segurança cidadã ela entende que não é só competência do Estado lidar com esse contexto. Ela entende que deve haver uma articulação para você conseguir criar alternativas da sociedade se engajar diante desse problema da violência e da criminalidade. Tudo isso fundamentado na ideia de que deve haver um desenvolvimento humano, ou seja, a promoção de uma sociedade que consiga crescer em relação aos índices educacionais, aos índices de saúde, aos índices econômicos, ou seja, é toda aquela ampliação da ideia de segurança humana, só que voltada para o recorte temático da criminalidade e da violência. E é a partir desses dois aspectos que eu pontuei que eu digo qual é a principal diferença da segurança pública e da segurança cidadã. A segurança pública, ela está voltada ao combate à criminalidade e à violência, mas entendendo que só o Estado tem a força e a supremacia, independente de como vai ser feita, para atuar diante desses problemas. É uma noção que é extremamente presente no contexto, não só no contexto brasileiro, mas na maioria dos países, mas que precisa ser constantemente desmistificada para a gente conseguir tratar uma noção de segurança, no caso da cidadã, que amplie essa atuação, que não seja só o Estado que intervir, que a gente comece a pesquisar quais são as vertentes que fomentam o aumento do índice da violência e da criminalidade e colocar a sociedade como um todo para articular novas formas, novos métodos de enfrentamento e de combate desse contexto.